antes de entrar nos 8 desperdícios, a gente tem que falar dos 5 princípios que norteiam o Lean Manufacturing. E eu vou passar bem rápido aqui, só para a gente fazer um nivelamento, e já adianto que no final a gente vai ter uma tarefa prática aqui que vocês vão me ajudar a aprender a enxergar. Eu vou mostrar um processo produtivo em que eu quero que vocês me ajudem a identificar, o microfone está aí para vocês me ajudarem a identificar desperdícios, beleza? Então vamos lá. Primeiro, nos 5 princípios, o primeiro, especifique valor do ponto de vista do consumidor. Todo mundo está com garrafinha d'água aí, gente? Todo mundo está com garrafinha? Quem tiver garrafinha d'água, põe em cima da mesa aí. Vou colocar a minha. Essa aqui é de alguém? É água que tem aqui, né, gente? Não sei, né? Bom, aparentemente é água. Tá. Garrafinha da Coca-Cola, garrafinha bonitinha, com arte, garrafinha roxa bonitinha. É de metal. É de metal também. Essa aqui já tomou tombo já. Já tomou tombo. Beleza. Galera, todas elas têm, se a gente fosse pensar no objetivo final, o mesmo, né? Que é a gente carregar a nossa água aqui e beber. A água de todo mundo está gelada? Vamos imaginar que a gente pegou do bebedouro gelado, que é uma outra variável também, né? A minha está mais ou menos, mas a minha, ela é de plástico, eu comprei e paguei um valor baixo por ela. Atendeu principalmente porque é o seguinte, alguém tem a de desenroscar aí? É horrível, né, gente? A desenroscar dá um trabalho danado. É desperdício. Processamento já estou até adiantando aqui, ó. Porque toda hora que você vai abrir... Mas vocês gostam ou acham ruim? Ou zero problema? Zero problema? Tem gente que não compra de jeito nenhum a garrafinha se ela for enroscada. Então isso, ó, exemplo prático aqui agora. Especifique valor do ponto de vista do consumidor. Pode ser que você não está vendendo sua garrafinha porque a tampa não agrada. A arte diferente pode ser que também mude a percepção do consumidor. A minha eu queria comprar com baixo valor para usar em academia, ou seja, um consumo mais constante, mas eu poderia pagar 120, 150, 200 reais uma garrafa térmica daquela marca famosa, que outro dia até resistiu a um incêndio dentro de um carro, né? Vocês viram essa. Aquilo foi um marketing absurdo para a empresa, né? Mas enfim, a garrafa de 100, de 200, vão fazer a mesma coisa entre aspas. Se você quiser um copo daquele para a praia, para beber cerveja, é muito bom. Né? Talvez no dia a dia você não use um copo daquele. Então, primeira coisa, especifique valor do ponto de vista do consumidor. E aí até convido vocês depois a pesquisarem. Em gerenciamento de projetos tem um conceito chamado Gold Plate, que é cobrir com ouro, que é quando você coloca itens ou coloca funcionalidades no produto que o cliente não está nem aí. Então você está agregando custo, não está agregando valor. Depois, identifique o fluxo de valor. Ora, se eu já sei o que o meu cliente quer, e aí na questão da garrafinha, se você for um fabricante de garrafinha, você pode ter 5, 10 modelos. Se você for um fabricante de celular, tem algumas que têm alguns poucos, e algumas outras marcas têm vários, para atender os vários clientes. Quando você identifica o fluxo de valor, é o seguinte, você olha para dentro da empresa, mas olha para fora também. Não é o nosso objetivo agora fazer um treinamento de mapeamento de fluxo de valor, mas este é o mapeamento do fluxo de valor utilizado no Lean Manufacturing. À esquerda a gente tem a situação atual e à direita a situação futura. Portanto, se você for fazer uma consultoria de Lean Manufacturing, o que você vai fazer? Você vai mapear o fluxo de valor à esquerda. Você vai mostrar a situação atual, inclusive observando os desperdícios, e à direita, assim, Thiago, não vi muita diferença aqui agora, não é o nosso foco. Aqui agora falar do MFV, mas é a ferramenta, como eu falei para vocês, recentemente eu defendi a minha dissertação, todos os autores de todos os artigos ou materiais que eu pesquisei citam a relevância e vou usar o termo sem medo, a obrigatoriedade de usar o MFV se você estiver falando de Lean Manufacturing. Beleza? Então, já sei o que o cliente enxerga como valor. Vou mapear o fluxo de valor e identificar os desperdícios. Opa, aí entra aqui o que a gente vai falar hoje. Os desperdícios. Depois, eu vou fazer o produto fluir. E aí, galera, eu vou convidar vocês ao seguinte, fazer o produto fluir.
Muitas empresas que a gente visita, tá, tem estoque em processamento, que é a famosa sigla WIP, né, o WIP, Work in Process. Alguns autores falam Work in Progress. O que acontece? A maioria das empresas, principalmente as pequenas e as desorganizadas, não tem uma linha de produção balanceada, então uma sequência lógica balanceada. Muitas vezes a etapa 1 fabrica, sei lá, 20 produtos por hora e a etapa 2, 10 produtos por hora. Você tem um desbalanceamento claro. Então, se o seu produto não flui, você vai ter acúmulos entre uma etapa e outra. Dá para exemplificar isso aqui de uma maneira muito simples. Uma das maneiras que a gente quebra objeções quando a gente vai numa empresa e o empresário, o dono, o gerente prefere permanecer da maneira que é mostrar a diferença. Simplesmente ilustrando. Vocês vão ter ali exemplos de 3 linhas de produção. Nas 3, o pedido são 10 peças. Vocês viram lá, né, a ordem, 10 peças. No primeiro exemplo, lá em cima, o processo 1 só desloca para o processo 2 quando ele acaba as 10 peças. É o que muita empresa faz. Produz em lote, acumula no ladinho da máquina ali, acabou as 10, passa para frente. No segundo, os lotes são de 5 peças e no terceiro é o fluxo contínuo. Eu fiz uma, passei, fiz uma, passei, fiz uma, passei. Olha a diferença, gente, como que isso nos traz em tempo de produção. Então, esse aqui é um dos princípios do Lean Manufacturing, fazer o produto fluir. A gente vê que rapidamente, no terceiro aqui, ó, rapidamente o produto sai da empresa. Rápido, o produto sai da empresa. E com 29 segundos, nós já produzimos tudo. Com 38 aqui ainda a gente não acabou. Com 41 acabou e aqui com 45 ainda não finalizou. Percebam que nada disso está impactando, se vocês compararem as 3 linhas, não é o tempo de agregação de valor. Vocês viram que o tempo que ficou em cada processo foi o mesmo. A diferença é que aqui embaixo, entre uma etapa e outra, não teve espera, né? Entre uma etapa e outra, talvez você vai ter menos setups, né, que são os ajustes do produto A para o produto B. Portanto, uma maneira simples da gente convencer é essa. Depois, quando eu estiver explicando os 8 desperdícios, eu vou fazer algo muito parecido, só que no quadro aqui sobre como fazer uma empresa quebrar. É quase que um clickbait aí de guru de Instagram, né? Você quebrará a sua empresa se fizer isso. Eu vou mostrar daqui a pouco como quebrar uma empresa rapidamente. Bom, então a gente já viu especificar valor, identificar o fluxo de valor, fazer o produto fluir e agora, com o consumidor puxando a produção, que é outro princípio do Lean Manufacturing. Você só dispara a produção quando você tem um pedido firme, você não produz para estoque. E por último, enquanto você busca a perfeição. Sobre buscar a perfeição, eu trouxe aqui uma imagem retirada do gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia, do Vicente Falcone, que mostra como você pode ter busca pela perfeição. Tá? Você pode ter Kaizen, que é mudar para melhor, e você pode ter o Kaikaku, que é a mudar radicalmente. Quando a gente tem Kaizen, a gente faz mudanças graduais, e quando a gente tem o Kaikaku, a gente vai ter inovação, implementação de uma nova linha, mudança tecnológica, investimento. Eu só quero ilustrar para vocês que quando a gente vai buscar a perfeição, esse ciclo nunca para. Muitas vezes, quando eu apresento resultados, né, em aulas ou para outros empresários, ou troco ideia com outras pessoas que a gente conseguiu em empresa, eu falo, olha, isso aí foi um resultado de 3 meses. Se a gente tivesse ficado 4, 5, 6, se a empresa continuar as ações, essa melhoria que a gente fez aqui foi só sair desse patamar e vir para cá, mas não está perfeito ainda não. Porque, gente, eu sempre uso o termo, né? Vou pedir até licença para falar, mas eu sempre tem boca de merda, né? Minha mãe usava esse termo, eu trago ele para a vida também. A pessoa viu que tem a melhoria, mas ela fala, tem que falar pejorativamente. Poxa, mas não tá bom isso aqui ainda, tal. Se for para agregar, é excelente, né? A gente gosta, mas vocês sabem que tem sempre pessoas assim, né? Que gostam de botar o dedo na ferida. Então, num projeto Lean, você vai sempre ter a oportunidade de melhorar, sempre. E aí, esses são os 5 princípios.
Esse aqui é um resumo dos 5 princípios, por quê? Eu vou querer que no vídeo que eu vou passar para vocês no final, vocês identifiquem os 5 princípios, aí quem quiser registrar uma foto para usar de cola depois, né? Ou os 5 princípios e os 8 desperdícios. Porque eu vou passar um vídeo bem rapidinho, depois a gente vai fazer uma identificação aqui, o aprender a enxergar, beleza? Então aqui são os 5 princípios Lean.